Todas as plantas iniciam o seu desenvolvimento de forma semelhante. O embrião, que está dentro das sementes, contém as células que vão originar as duas primeiras folhas da planta e a raiz. Mas também contém as células do meristema, que têm o potencial de dar origem a qualquer tecido, permitindo à planta crescer verticalmente. A sua especialização em células de órgãos diferentes depende dos estímulos que a planta recebe. Por exemplo, a presença de alguns estímulos ambientais ou hormonais pode levar as células do meristema a originar flores em vez de folhas. Mais concretamente, recebem informação para se especializarem em células de um dos órgãos da flor: sépalas, pétalas, estames ou carpelo. Mas como é que a informação é transmitida e processada pelas células de modo a tornarem-se células de um órgão e não de outro? Quando as células recebem sinais do ambiente ou de células vizinhas, desencadeia-se uma série de eventos que levam à ativação ou inativação de genes. Os genes são as entidades que determinam a forma e fisiologia de um organismo. Tal acontece porque, quando estão ativos, os genes conseguem ser lidos e traduzidos em proteínas, que funcionam como operários de uma fábrica com diferentes funções para assegurar que a célula funciona na perfeição. Algumas das proteínas produzidas podem levar à ativação ou inativação de outros genes e proteínas, e assim sucessivamente. Sabia que, em cada fração de tempo, a célula tem de processar muitos sinais? Se pudéssemos ver os milhares de genes que a célula tem num painel de controlo, iríamos ver que, num instante, muitos estão ativos e outros inativos. Mas no instante seguinte, esse estado de ativação pode mudar. O circuito desse painel de controlo seria formado pelas ligações que se estabelecem entre os diferentes genes, com nós que integram a informação. De certo modo, os caminhos do circuito que são ativados refletem o diálogo dinâmico entre genes e proteínas que vai existindo ao longo do tempo, até se alcançar um equilíbrio e se ativar de forma estável os genes que produzem as proteínas necessárias a determinada função no tecido. É nesta altura que as células do meristema se especializam e originam os tecidos e órgãos da planta. O que acontece se alguns genes forem inibidos durante uma fase crucial do desenvolvimento? Podem surgir flores com mais pétalas, sem pétalas, só com sépalas, entre outras. Dada a complexidade desta rede de interações entre genes e proteínas, torna-se vantajoso construir modelos teóricos que permitam uma visão global sobre os mecanismos biológicos. Assim, procuramos saber quais os genes e proteínas envolvidos no processo, quais os passos que levam à sua ativação ou inativação. Se o gene X estiver ativado e o gene Y estiver inativado, o que é que acontece ao gene Z? Toda esta informação pode ser codificada através de fórmulas matemáticas e assim construir modelos teóricos que possam ser simulados em computador. Para que servem os modelos teóricos? Com modelos fidedignos, é possível, por exemplo, prever o que pode acontecer se uma dada proteína falhar no funcionamento das células, qual o efeito do ambiente durante o desenvolvimento de um organismo, ou mesmo investigar o que origina a diversidade de espécies existentes. Numa outra vertente, os modelos podem ser utilizados em projetos de robótica, programando objetos de modo a que reproduzam mecanismos biológicos, como é o caso do desenvolvimento das plantas.